Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo, também aqui do estado de Goiás. E nesta edição a gente fala sobre o novo aumento no desmatamento do Cerrado, enquanto os alertas na Amazônia Legal sofrem queda pela metade, o Cerrado registra aumento de desmatamento de 43% em 2023. Pois é, Rubens, esse é o maior índice da série histórica no bioma desde que o sistema de monitoramento foi iniciado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Cerrado tem registrado alta no desmate desde 2020 e em 2023 a área sob alerta foi de 7.800 quilômetros quadrados. É isso aí, Pasqueto. E de acordo com o INPE, o estado do Maranhão teve a maior área de vegetação nativa suprimida, seguido pelo estado da Bahia, Tocantins e Piauí. A manutenção do cerrado é condição para a distribuição da água pelo Brasil, já que o bioma absorve a umidade e leva água para 8 das 12 bacias importantes para o consumo de água e geração de energia de todo o país. Pois é, Paloma, Pasqueto, né? E para a gente falar sobre esse aumento no desmatamento do Cerrado, as pesquisas também sobre isso, a gente conversa hoje aqui no Pauta 1 com a professora, pesquisadora do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento aqui em Goiás, da UFG, Universidade Federal de Goiás, a professora Elaine Silva, que é coordenadora do laboratório, do LAPIC. Professora Elaine, muito obrigado pelo contato com a gente aqui no Pauta 1. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo aí com as análises de vocês, né, para a sociedade em relação ao desmatamento. A gente tem acompanhado, professora, já desde o ano passado, principalmente, mas já há algum tempo, seguidos índices de aumento no desmatamento do Cerrado. Primeiro, gostaria que a senhora nos apresentasse isso, assim, essa notícia. Qual é a situação nesses últimos meses, anos até, em relação ao desmatamento no Cerrado? Então, a gente vivenciou, né, agora nesse último ano, um aumento aí significativo, conforme vocês estão relatando, em relação aos outros anos, né? Isso ocorre muito quando o desmatamento na Amazônia cai, sempre tem essa repercussão de aumento aqui pelo Cerrado, tendo em vista as características gerais até de proteção desses dois biomas serem diferentes. Então, na Amazônia a gente tem pesquisado, tem analisado ao longo aí dessa trajetória, né, de estudos em relação ao desmatamento, comparando os biomas. Esses dois biomas brasileiros são os que mais sofrem pelas ações de desmatamento, e um sempre tem uma balança, né, quando o desmatamento de um deles sobe, o outro tende a cair um pouco e vice-versa, conforme tem mostrado aí esse último ano em especial. Isso é uma consequência, essa relação entre desmatamento na Amazônia e do Cerrado, é uma consequência das atividades econômicas, professora? A gente pode entender assim, quando não há mais tanto desmatamento na Amazônia, quando há uma redução por lá, essas atividades econômicas, para pastagem, para desmatamento, enfim, elas acabam focando mais o Cerrado? Essa é a relação? Tem essa relação também, né? São vários fatores que levam ao desmatamento nesses dois biomas. Sempre a tendência do mercado, essa demanda por commodities, né? E também pela pecuária, né? Então, o avanço da agropecuária sempre tem uma tendência muito grande aí nos últimos anos e décadas, e aí nesses dois biomas acabam sofrendo essa consequência. Na Amazônia, o desmatamento ele ocorre muito para a ocupação de áreas, principalmente, né? Então, lá como a extensão do bioma é muito grande, mais difícil a fiscalização, é comum as pessoas desmatarem, em primeiro momento, para extrair ali a madeira, que já serve de uma renda, né? E depois ocupam, né? Principalmente por pastagens, colocando gado. No Cerrado, a demanda principal do avanço do desmatamento vai muito na agropecuária, mas principalmente para a produção de grãos, aí, visando
as commodities, né? Então, assim, a agropecuária, ela é a grande demanda que tem, né, pelo desmatamento, né, por terras, mas no cerrado tende a ser um pouco mais para a produção de commodities. A pecuária também avança bastante, mas é mais comum a gente ter uma inserção de produção de grãos no cerrado do que na Amazônia, até mesmo pelo que eu falei, as condições de solo, né, no cerrado têm mais aptas para a expansão de grãos e a Amazônia um pouco mais aí pela pecuária. Professora, e como é realizado o estudo que mapeia esse aumento do desmatamento? Então, os sistemas no Brasil já existem, né? Principalmente na Amazônia já tem mais tempo, no Cerrado e nos outros biomas é um pouco mais recente, mas são por base em imagens de satélites. E nós temos vários sistemas que fazem isso, né? Tem os que são diretamente ligados ao INPE, né? O DETER, por exemplo, né? E nós temos outras iniciativas também, que são, no caso do Cerrado, a gente tem o SAD Cerrado, para os outros biomas também, Caatinga, então a gente tem o CIRAD-X, a gente tem vários sistemas. Hoje acho que são cerca de 11 sistemas de monitoramento que utilizam metodologias semelhantes e imagens de satélite que permite verificar esse espaço, né, essa mudança período a período, né? Então hoje a gente também tem muitas imagens de satélites contínuas, né, diárias, que nos permitem acompanhar com técnicas também de processamento mais rápido, a gente consegue analisar tudo o que está acontecendo, né? Então, de posse desses dados desses sistemas, nós, junto à rede MapBiomas, nós analisamos se realmente houve um desmatamento, porque esses sistemas são feitos, né, no caso do INPE, o DETER, com imagens de resolução moderada. O que é essa imagem de resolução moderada? Ela permite ali a gente acompanhar o desmatamento em áreas que tenham pelo menos ali 30 por 30 metros quadrados, né? Então, pode ser que nesses sistemas tenha alguma falha, pode ser uma perturbação na vegetação, um período de seca, algo assim, ou uma queimada. Então, o que a gente faz? A gente pega todos esses alertas de desmatamento que são chamados, esses polígonos que são verificados, né, são extraídos nesses sistemas e olhamos com imagem de alta resolução. Essa alta resolução nos permite ver 3 metros, né, de mudança de uso e cobertura. Então, a gente confirma todo esse desmatamento, se é um distúrbio, se é uma queimada ou se de fato é um desmatamento. E de posse disso, a gente também faz o que a gente chama de refinamento, que é deixar essa área bem certinha. Ou seja, se a pessoa desmatou 10 hectares, nós vamos gerar um laudo, né, pelos sistemas aí, as plataformas do MapBiomas Alerta, que vai ajudar aí na gestão, na fiscalização, e já com a área bem próximo ali, né, a gente fala assim, quase que certeza que aquela área total, de fato, aqueles 3, 10, 50 hectares que sejam, de fato, foram desmatados, uma análise assim, certeira em relação à área e localização. Pensando aqui nessa questão dos 3 metros, Pasquetto, parece que daria até para identificar a pessoa, né? 3 metros parece uma precisão interessante. E é justamente sobre isso que eu quero ver com a professora, porque você falou em gestão e fiscalização, professora. A gente observa nas suas respostas como é feito todo o empenho para que a área exata e uns números mais assertivos sejam passados com relação ao desmatamento. Passado isso, esse trabalho de vocês que é de muito esforço, como é recebido pelas autoridades? Como é que é feita essa transição para que a fiscalização de fato possa ser feita e de forma eficaz? Então, o MapBiomas hoje ele tem uma ação, né, com todos os estados, a gente tem convênio com as secretarias estaduais, no caso aqui de Goiás nós temos com a SEMAD, e a gente tem
nos diversos estados também, levando essa informação mais precisa, né? E também com os ministérios públicos. E outro usuário também desses dados são os sistemas bancários, né? Que hoje já existe toda uma política para não financiar projetos, né, de área que tenham desmatamentos, áreas embargadas ou um desmatamento ali que o proprietário não consegue comprovar que foi legal. Então, os bancos também utilizam dessa informação. Isso tudo é muito importante, né? Essa iniciativa do Mapa Biomas, ela começou ali em 2019, porque até então a gente tinha os sistemas, né? Esses sistemas que permitem aí identificar o desmatamento, só que a precisão nem sempre para ajudar ali numa fiscalização mais ofensiva, mais certeira, ela era suficiente. Então, nesse sentido, essas informações têm servido bastante, têm chegado, a gente tem trabalhado para que ela chegue mais rápido, né, aos governantes, a quem tem o poder aí de fiscalizar, de embargar, de conceder ou não créditos, e, enfim, tem aumentado bastante o uso desses dados e, com isso, a gente tem notado também um crescimento maior no processo de fiscalização, autuações e embargos. Professora, em relação aos sistemas, só o que a senhora explicou para a gente, que primeiro há imagens sem tanta resolução, depois com mais detalhamento. Essas imagens iniciais, mais instantâneas, digamos assim, são as do DETER, que é o sistema de detecção e de desmatamento em tempo real, e aí o que se considera efetivamente para consolidar a informação de onde há área desmatada, onde aquilo foi confirmado, e concluir esses percentuais de quando o desmatamento cresce ou diminui, aí é com o PRODES, que é o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite. Pensando no caso da Amazônia, como é que isso funciona para o Cerrado, né? Quais são esses sistemas mais instantâneos e mais precisos? Então, na verdade, a gente tem o PRODES, né? O PRODES, ele é um sistema anual. Ele faz ali, ele é do INPE também, ele vai analisar os dados anualmente o que foi desmatado. O DETER, ele faz esses dados, eles acho que disponibilizam semanalmente. E aí a gente tem outros sistemas, porque o PRODES e o DETER tem para o Cerrado, para a Amazônia também. Eles são oficiais porque são do governo, né? Do INPE, né? Do domínio do governo federal, né? Ali pelo INPE, realizado pelo INPE. Só que a gente tem outros sistemas, que tem os SADs, né? Sistema de Alerta de Desmatamento. No caso do Cerrado, quem coordena é o IPAM, né? Então, a gente tem várias iniciativas assim. Tem o GLAD também, que é internacional. Então, tem vários sistemas. Como eu pontuei, a gente tem cerca de 11 sistemas utilizando aí a tecnologia de sensoriamento remoto para fazer essa detecção. E aí, professor? Num processo mais automatizado e com menos resolução. E aí eu queria perguntar como é que é o trabalho do LAPIG, do laboratório aqui da UFG. Vocês têm acesso às imagens, fazem as análises. Como é que é o trabalho do LAPIG aqui em Goiás? Certo. Aí nós atuamos, né, como eu coloquei, junto com a rede de Mapa Biomas. Porque o Mapa Biomas ele vai pegar todos esses 11 sistemas que mapeiam os biomas brasileiros, não só a Amazônia e o Cerrado. Então, esses arquivos, eles são disponibilizados pelo INPE, pelo IPAM, de forma gratuita, né? Estão nas plataformas. O Mapa Biomas seleciona, organiza. No caso aqui do LAPIG, em especial, nós analisamos todos os polígonos de alerta de desmatamento dos biomas Cerrado e Amazônia. Então, a gente pega esse dado e aí nós vamos colocar ele ali nas imagens de alta resolução, no caso são imagens da Planet, né? Essas imagens que têm 3 metros de resolução, e a gente vai verificar aquele alerta, se ele chegou para a gente, ele é do mês de dezembro, né? Então, foi detectado um polígono em dezembro, uma área aí de 5 hectares de desmatamento. A gente vai checar se qual a data antes que era vegetação. Foi meados de novembro.
e aí a gente vai ver uma de janeiro, né? Então, a gente vai verificar uma imagem com imagem de alta resolução antes, para confirmar se foi desmatamento ou não, e em janeiro, se realmente aquilo ali avançou e permanece, né? Se não foi algum problema. Então, de posse disso, confirmou-se o desmatamento, com imagem de alta resolução e com muito detalhe. Então, depois disso, de confirmado essa área que eu mencionei aqui como exemplo, 5 hectares, com essa imagem de alta resolução, dali da data, mais ou menos da data do desmatamento, é redesenhado manualmente, né? Nós temos aqui hoje cerca de 30 analistas fazendo esse trabalho, há um redesenho dessa área para que ela possa ter exatamente o tamanho que foi de fato desmatado. Porque nesses sistemas, como eles têm uma resolução que não é tão de detalhe, essa área pode vir com mais ou menos em relação, maior ou menor em relação ao tamanho original. E nós, com esse refinamento, nós confirmamos, né? Então, depois que é feita essa etapa, ainda tem uma auditoria para verificar se foi feito certinho aquilo ali. Confirmado esse trabalho que nós fazemos aqui, ele vai para a plataforma do Map Biomas Alerta, onde é cruzado com vários fatores, com os licenciamentos, né, se os estados colocam, disponibilizam ali, então é possível checar se aquele desmatamento ali ele foi licenciado ou não. Professora, como está o desmatamento em Goiás, do nosso cerrado, e qual a principal causa? Goiás, né, ele está aqui também, né, nessa área central do bioma cerrado, e é um estado que já perdeu, né, mais de 50% da sua vegetação original, né? Ele é o estado, dentre os estados que compõem o bioma cerrado, é o que tem maior presença de área de cerrado, e também pela sua posição, pelo histórico de ocupação mais antigo, proximidade ali com a porção sul e sudeste do país, ele foi desmatado de forma mais rápida, principalmente na sua porção central, tendendo ao sul, sudoeste goiano, onde a gente tem muita ocupação aí pelo agronegócio. E aí nessas áreas tem muitos fragmentos, né, que infelizmente também estão sendo desmatados, a gente vê esse desmatamento, e agora essa tendência mais ali para a região da Chapada dos Veadeiros, território Calunga, onde a gente tinha uma preservação ainda pela distância, pela dificuldade de acesso, pelo relevo. Mas isso não tem sido um empecilho para o avanço do desmatamento. O motivador é o avanço da agropecuária. A gente tem verificado isso, né? Embora a Secretaria de Meio Ambiente tenha trabalhado bastante nesse sentido, fazendo também monitoramento via sensoramento remoto, né, imagens de satélite, aumentou significativo o número de fiscais, ainda tem esbarra-se muito na legislação, porque a gente ainda tem muito desmatamento ilegal, mas também tem crescido, né, o desmatamento legal. E aqui, infelizmente, né, não só em Goiás, mas como também no bioma, a permissão ela é alta, né, até de cerca de 80%. Então, essas áreas que a gente via mais distantes, com relevo mais dificultoso ali para a expansão do agronegócio, também estão sendo alvos de áreas, né, de grandes áreas de desmatamento, infelizmente. Professora, um ponto que me chamou a atenção é que os alertas em relação à Amazônia Legal, eles caíram enquanto as questões relacionadas ao cerrado, ao desmatamento, aumentou. Eu queria saber da senhora por que isso acontece, né? Por que tem essa diferença entre os dois biomas? Então, a Amazônia, a expansão ali, principalmente pela pecuária e também pela a questão de se apropriarem da Amazônia, ela vai muito no viés, assim, ele está muito ligado à flexibilização da fiscalização. Então, quando a gente tem menos ações de fiscalização, tem menos probabilidade do desmatador ser pego, né, nessa ilegalidade ou nessa prática. Se tem menos
possibilidade, o desmatamento lá aumenta bastante, né? Se tem mais possibilidade de ser pego, esses desmatamentos tendem a cair. E o que a gente verificou no último ano foi ações do governo federal no combate ao desmatamento da Amazônia, que estava muito intenso. Então, a gente vivenciou aí, né, até mesmo pela mídia, temos acompanhado as diversas ações ali de combate ao desmatamento, né? Principalmente o ilegal. A maioria dos desmatamentos na Amazônia são ilegais. Então, com a fiscalização, embargos, apreensão, destruição de equipamentos, o desmatamento lá ele tem sido mais difícil, né? Tem sido mais dificultado pelas ações de fiscalização. E no Cerrado a gente tem o contrário, porque se não tem como avançar pela Amazônia, e a tendência do mercado é querer aí as commodities, né, e os produtos advindos da agropecuária, no Cerrado, todas as áreas, principalmente a região do Mato Piba, que ainda tem muita área, né, se configura como uma nova fronteira agrícola aí do bioma Cerrado, tem essa tendência de aumento, porque aqui a gente tem só 12% de áreas protegidas no Cerrado, né? Então, na Amazônia, a gente tem mais de 50% de áreas protegidas, e essas estão mais fiscalizadas. Aqui estão pouca fiscalização, e também a permissão do desmatamento, que pode chegar, em muitos casos, né, ao longo do bioma, a 80% de desmatamento. Então, por isso que tem essa tendência, porque como lá fica mais restrito e aqui é mais permissivo, e talvez não tanto com a fiscalização tão intensiva, essa tendência de aumento aqui e queda na Amazônia. E é curioso e contraditório, porque as ferramentas para se fiscalizar, né, o desmatamento ilegal, elas aumentaram, né? Veja aí, a professora enumerou tantas e tantas ferramentas, métodos de monitoramento e tudo mais. E aí, não sei se é da alçada de vocês, professora, mas qual mudança em política pública teria que ser feita para que fosse de fato eficaz a contenção do desmatamento ilegal? Bom, a meu ver, principalmente a questão aqui do Cerrado, que é muito preocupante, né? O Cerrado, ele está no centro do país, no centro de todos os biomas, conectando com todos, com exceção do bioma Pampa, e tem essa importância aí da questão hídrica, da regulação climática. Então, se a gente tiver um apagão no Cerrado, a Amazônia e os outros biomas não conseguem fazer a sua função de dar esse equilíbrio ambiental que a gente precisa tanto. E é contraditório porque o próprio agronegócio ele vai sofrer com isso. O que eu vejo é que, principalmente no Cerrado, a gente precisa pensar nas questões da legalidade. É permitido, né, o desmatamento que ele chegue até 80%. Então, quando foi feita essa legislação, acredito que os estudos ambientais e a perspectiva de mudanças de clima ainda não eram tão palpáveis quanto nós temos agora, porque esses 80% que poderia chegar, ele não garante sustentabilidade. E a gente está vivendo isso gradativamente a cada ano. A gente está vendo que essa problemática de desregulação de clima, chuvas, elas têm se acirrado cada vez mais, né? O último ano foi terrível aí, com vários prejuízos, inclusive para o próprio agronegócio. Então, repensar se não seria hora de ver medidas aí para conter, para zerar o desmatamento, tanto ilegal principalmente, e o legal. Ter ferramentas, condições para que os produtores que ainda têm áreas preservadas mantenham, conseguir alguma fonte de renda, mantendo essas árvores em pés, e quem está com déficit, né, até mesmo do ponto de vista do que precisa preservar, ter apoio também para a recuperação. E a campanha de educação ambiental, que deve ser permanente, para que todas as pessoas da sociedade tenha conhecimento, né, não adquira produtos que tenha ali um selo e uma garantia de sustentabilidade ambiental. Então, é repensar mesmo a legislação, apoio para preservar, para recuperar, e ações que
levem conscientização dos consumidores, né? No caso, os consumidores que podem fazer também uma pressão aí para que a produção, tudo que a gente consome seja de forma mais sustentável, né? Ou seja, sustentável. Professora, a senhora citou aí essa questão do que o desmatamento ele afeta, né, o ecossistema ali local. Eu queria que a senhora explicasse como isso acontece e se já existem espécies que estão sendo ameaçadas, ecossistemas dentro do Cerrado também que estão sendo ameaçados por conta desse desmatamento. Então, o desmatamento ele é a primeira ação ali na questão de equilíbrio, né? Que quando você desmata, principalmente aqui no Cerrado, essa árvore que ela tem uma abundância e de raízes profundas que vão armazenar gases ali de efeito estufa, CO2, então ela já perde essa condição. E a outra questão importante é que essas raízes, né, elas acabam ajudando na infiltração da água ali para abastecer rios e lençóis freáticos. Então, a gente tira o desmatamento, com o desmatamento a gente tira essa vegetação. Essa cobertura vegetal também protege o solo, né, quanto a chuvas e outras condições climáticas extremas aí para o solo. Então, a gente vai ter empobrecimento do solo, diminuição dessa captação de gás carbono, né? E também menos abastecimento nos lençóis freáticos e principalmente a regulação da chuva. Então, é uma coisa assim em cadeia, né? É uma prática, o desmatamento é uma prática que vai gradativamente, aí, de forma sistêmica, atingindo todo o equilíbrio ambiental. No Cerrado, a gente tem uma diversidade muito grande de fauna e de flora, né? A gente tem muito endemismo, espécies que só existem aqui, muito que a gente nem conhece e que podem beneficiar, principalmente a questão da medicina e várias outras questões, né? Pensando aí em ações futuras. E o que mais, assim, nós temos as veredas, né? Que a gente tem poucas, né? Essa vegetação em fundos de vale ali, onde tem rios, um lençol freático mais exposto. E também, no geral, a gente tem muita fragmentação, né? Então, com legislação que flexibilizem ainda a retirada de qualquer árvore nessas áreas que estão fragmentadas, a gente vai sofrer muito mais com a perda aí de habitats, agravando aí a questão de fauna e flora. Então, a gente tem, no geral, perda da vegetação do cerrado como um todo, né? E vários prejuízos aí que a gente vem sentindo. Professora, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Pauta 1, no Sistema Sagres. Foi um prazer ter a senhora com a gente e principalmente, né, com tantos esclarecimentos, com tanto conteúdo aí, inclusive produzido pelo LAPIG, né, com a equipe do LAPIG, coordenada pela senhora. Muito obrigado pela entrevista, um ótimo trabalho para a senhora, um bom ano. Obrigada e parabéns a todos pela iniciativa. E podem contar com a gente, que nós estamos à disposição. Professora Elaine Silva, que é coordenadora do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, conversando com a gente aqui no Pauta 1, que trata sobre o aumento do desmatamento no bioma cerrado. Esse é o nosso assunto também no próximo bloco, quando a gente vai falar sobre algo abordado pela professora Elaine, que é a legislação para a preservação do cerrado e o Código Florestal. Para a Amazônia, 80% das propriedades devem ser reservadas, preservadas. Aqui no Cerrado, 20%. A gente vai analisar esse cenário legislativo, político, jurídico no próximo bloco, ainda sobre desmatamento do Cerrado. O Pauta 1 volta já. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição trata sobre o aumento dos números de desmatamento no Cerrado, enquanto na Amazônia a gente tem redução dos alertas. A partir de agora, neste bloco, a gente conversa sobre a legislação ambiental, as regras para a preservação do bioma, aqui em Goiás e em tantos outros estados que tem também Cerrado.
E aí, para isso, a gente conversa neste bloco com a doutora em Direito Ambiental, Luciane Martins. Doutora Luciane, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia, Rubens, bom dia a todos. É sempre um prazer, eu agradeço o convite, né? Estamos aqui à disposição. Olhando assim com a ótica da legislação, doutora, como é que a senhora avalia esses números constantes de aumento no desmatamento do Cerrado enquanto a Amazônia tem queda? Rubens, aí é uma questão assim que a gente tem que analisar sob diversos prismas, né? Vamos começar lá com a Constituição, já que a gente está falando de legislação, e a nossa Constituição, que é de 1988, ela trouxe uma proteção maior já ao bioma amazônico, né? Então, Mata Atlântica, Amazônia, eles têm uma proteção que se chama Patrimônio Nacional, então tem mais políticas direcionadas a isso. E quando a gente fala de Cerrado, já naquela época, desde 1970, é a grande fronteira agrícola, então não existia interesse nenhum em preservar esse bioma. Então, isso trouxe consequências graves, né? Quanto para a Amazônia, mesmo existindo políticas, né, voltadas à proteção e defesa, como está acontecendo agora, a gente tem redução, a questão do agronegócio ela persiste. Então, o que acontece? Ela vai ocupar áreas que não estejam dentro da Amazônia para evitar problemas. E a área maior e continua sendo a fronteira agrícola é a região do Cerrado. Então, é basicamente isso. A gente tem, por exemplo, em termos de reserva legal, que é uma área que tem que ser preservada dentro da propriedade rural, a gente tem até 80% dentro da região amazônica de área que deve ser preservada, de 35% se for área de cerrado, mais na Amazônia Legal, e de 80% se em outras áreas. Então, quando a gente fala de cerrado e outros biomas, a gente fala só em 20% de proteção. Então, isso já dá uma redução grande. E aí a gente conta com a ausência de políticas para evitar esse desmatamento. Então, atualmente, eu diria que basicamente todos os estados que compõem a região do Cerrado têm legislações para facilitar o desmatamento. Então, mesmo aqui em Goiás, a gente teve uma lei recente do qual se facilitou, sim, algumas práticas para a questão de aumentar a produção rural. Então, assim, a gente conta com isso, só que aí tem um outro viés, que é o viés da preocupação ambiental propriamente dita, porque esse não é um bioma sem importância. Então, a gente foi considerado durante muito tempo como um bioma sem importância, o primo pobre, porque era uma vegetação que não é exuberante, como a da floresta amazônica. Então, a gente teve também muito desconhecimento em relação à importância do cerrado. Hoje se sabe, a gente precisa do cerrado para existir água. A floresta amazônica é muito importante para distribuir essa água como vapor d'água, que é onde vão cair as chuvas, que são importantíssimas para a nossa região. E no cerrado especificamente, é a vegetação do cerrado que propicia a percolação dessa água, ou seja, as raízes profundas que tem nas árvores do cerrado, mesmo esse conhecido cerradão ou o cerrado estrito sensu, com as suas árvores pequenas e tortuosas, elas são consideradas uma floresta de cabeça para baixo, ou seja, ela tem muito mais biomassa no solo do que o que a gente está vendo do lado de fora. E o que isso faz? Isso faz facilitar, como se as raízes fossem caminhos para a água infiltrar na terra, formar o lençol freático, que é extremamente importante, e depois aflorar como nascentes. Então, se a gente acaba com o cerrado, é a água nossa que está em jogo. Nós somos considerados berço das águas, como se a gente estivesse em cima de uma grande caixa d'água. Aqui na região do Cerrado, a gente está uma região mais alta, no Planalto Central, e de cá fossem distribuídas, dentro das nossas casas, os encanamentos para poder distribuir essa água pelo Brasil. Exemplo, se a gente for ver, onde é que nasce o Rio São Francisco, que é tão importante? No Cerrado Mineiro,
né? E ele vai cortar todo o Nordeste, e é um rio considerado rio de integração nacional. Mesmo a bacia amazônica, a gente tem Rio Araguaia Tocantins, né? A bacia do Rio Araguaia e Tocantins, que vai ser um tributário do Rio Amazonas. Para a região sul, Rio Paranaíba, sul, sudeste. Então, assim, a gente está canalizando essa água toda para distribuir para o Brasil. Se a gente acaba com essa reserva que a gente tem no nosso subsolo, a gente acaba com a água. E é o que está acontecendo. Doutora, é muito importante, né, fazer esse panorama geral que você colocou sobre a importância do cerrado, até para a conscientização, né, de toda a população aqui de Goiás. Eu queria que a senhora falasse, fizesse um panorama também de quais são as principais regras para essa questão do desmatamento do cerrado. Bom, especificamente a gente tem o Código Florestal, né, que prevê a preservação das áreas de preservação permanente, que a gente pode falar que são áreas frágeis, né, por exemplo, no entorno de cursos d'água, os chapadões, né, os nossos topos de morro, as encostas, essas devem ser preservadas. Por quê? Porque elas vão possibilitar, né, a estabilidade geológica, ela vai facilitar também a infiltração de água, evitar a erosão. Então, tem diversos fatores que fazem com que essas áreas sejam preservadas. Então, a APP, a gente tem que preservar sempre, né, essas áreas de preservação permanente. E fora isso, a gente tem, nas áreas rurais, a gente tem as reservas legais, do qual eu citei anteriormente, do qual o Cerrado é responsável por 20%, né, que deve ser preservado. Só que 20% é muito pouco. Então, assim, se a gente for computar mesmo dentro das legislações estaduais, porque em nível federal existe a Lei Florestal, que é a Lei 12.651, mas em nível estadual, os estados também têm competência para legislar. Então, eles vão legislar sobre aspectos importantes dentro da realidade daquele estado. O que acontece? Os estados, eles estão, de uma certa forma, arrumando mecanismos para poder facilitar o desmatamento, né? Então, quando isso acontece, a gente tem esse aumento. Então, grande parte do desmatamento que está acontecendo, do qual vocês já citaram, os índices são alarmantes, principalmente depois, né, de 2023, porque estava se desmatando muito a Amazônia, mas com uma política mais rigorosa para a região amazônica, isso tudo veio para a região do Cerrado. Então, muito desse desmatamento que está acontecendo são desmatamentos legais. Por quê? Porque eu estou utilizando essa faixa, que não é área de preservação permanente, e está nos 80% que podem ser desmatados, né? Então, assim, deixa extremamente fragilizado a nossa proteção em relação ao Cerrado. E fragilizar isso é um tiro no pé também, né? Eu também sou advogada e tenho clientes nessa área rural, produtores rurais, e sempre eu dou essa orientação. Olha, desmatar tudo que você puder é um tiro no pé. Por quê? Porque você vai precisar de água. Então, para a produção rural, e a gente tem, a produção rural é altamente dependente de água, né? A gente vai ter essa necessidade de ter políticas públicas, já que a lei ela esbarra nesses 20%, que protejam esse cerrado. O que seria isso? A gente tem, por exemplo, na região amazônica, várias, que a gente chama de unidades de conservação, que são áreas que são protegidas. Então, cria-se unidades de conservação, seja em nível estadual ou federal, para fins de proteger aquela área. Na região do Cerrado, a gente tem muito poucas áreas protegidas como unidades de conservação, o que facilita, então, ainda mais o desmatamento. Então, a gente tem toda uma regulamentação falando das unidades de conservação e o que a gente pode ou não fazer. Então, dentro do Cerrado, deveria existir mais a unidade de conservação. Eu diria que, além disso,
porque a gente não pode só pensar nessa questão ambiental como um jogo de poderes, né? Então, polos distintos, cada um lutando pelos seus interesses. Os ambientalistas de um lado, os ruralistas de outro. Não, a gente tem que, nesse caso, unir forças. Por quê? Porque a proteção do cerrado é importante para a agricultura. Eu várias vezes tenho alertado isso em artigos de jornais que eu escrevo, justamente, olha, cuidado, o agronegócio está em crise. O ano de 2023 a gente viveu isso, né? As chuvas foram muito aquém do necessário para iniciar o plantio na safra correta. E a tendência é que isso cada vez mais aconteça. Então, a gente tem que criar mecanismos também para que os produtores sejam estimulados a manter essas áreas preservadas. Isso é uma observação interessante, né? Antes aqui do questionamento do Pasquetto, é que os produtores alegam exatamente isso, que eles fazem um manejo da reserva com as áreas de produção nas propriedades dentro do que é previsto pela lei. Então, áreas que muitas vezes foram alvo de reflorestamento, a reserva aumentou porque a produtividade aumentou em outras áreas da produção, né, em outras áreas ali da propriedade, mas aí agora, mais recentemente, eles estão retomando essa fronteira que está ainda dentro da lei, né? Então, acaba sendo um desmatamento legal. Estou fazendo esse contraponto. É uma lei permissiva. Eu estou fazendo esse contraponto, Pasquetto, só porque a gente buscou aqui, para essa edição do Pauta 1, representante do setor produtivo com esse argumento. Mas por uma questão de agenda, simplesmente por uma questão de agenda, não foi possível, mas estamos falando sobre a legislação. Naquela régua 80 pode, 20 não pode, Isso. É uma lei muito permissiva, né, doutora? Para o produtor. E quem fiscaliza é o que deixa explorar os 80%. É uma verdadeira sinuca de bico, né, doutor? E existe alguma discussão para se mudar esse parâmetro para o desmatamento? Infelizmente, não. Realmente, como você mesmo falou, é uma sinuca de bico. O que a legislação federal estabelece é que, para esses, eu não posso comprar uma área e falar, não, vou preservar a área da APP, reserva legal, o resto tudo eu vou desmatar. Não. Primeira coisa, você tem que pedir uma autorização de supressão de vegetação junto ao órgão ambiental competente, né? E o que o órgão ambiental competente vai fazer? Justamente isso, ele vai autorizar se estiver dentro dessas regras. Então, aí é que é sinuca de bico. Por isso que eu volto a falar, a gente precisa arrumar outros mecanismos, mas para também facilitar a vida dos produtores. É lógico que, se eu for pensar só financeiramente, quanto mais eu desmatar, melhor. Só que vai esbarrar, e a gente já está chegando nesse momento, na falta de água para a gente poder fazer essa produção. Então, a gente tem que criar mecanismos para poder estimular essa preservação além desse quantitativo. O que se esperava? Que tivesse, né, um plano de prevenção do cerrado, que é o PP Cerrado, de uma forma mais robusta por parte do governo federal. O que a gente está vendo é que ele tem apostado na manutenção dessas mesmas regras que a gente está citando agora, ou seja, evitar o desmatamento ilegal, né? Então, assim, a gente tem que mudar um pouco essa lógica, justamente porque o desmatamento permitido no cerrado, legalmente, é muito alto. Então, o que está acontecendo em função desse aumento do desmatamento? Casos como a gente está vendo, né? Recentemente veio uma matéria falando dos ribeirinhos do Rio Araguaia preocupados porque o rio está muito baixo. Mesmo esteve muito baixo na época da seca e está baixo agora em época de chuva. Doutor, então, quer dizer... Não, pode completar falar. o raciocínio? Não, quer dizer, se a gente não adotar providências visando a proteção do cerrado, visando o aumento dessas unidades que sejam protegidas, estimulando os produtores a também preservarem. Por que eu falo isso em termos econômicos? Porque existe também uma lei nossa que trata sobre pagamentos por serviços ambientais. Tá? Então, pagamento de serviços ambientais é você receber em função de um benefício que você está também passando para a sociedade, que é a manutenção dessas áreas. Então, a gente tem que ter algum tipo de estímulo, incentivo nesse sentido
para a gente poder combater esse desmatamento crescente, acelerado e preocupante que nós estamos tendo. Doutora, a senhora citou a flexibilização da legislação estadual aqui em Goiás, disse inclusive que isso é uma regra, né? Isso acontece em outros estados que têm cerrado também. A legislação estadual também abre margem para isso. A gente teve essa mudança agora em 2023, o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa aqui de Goiás, sancionado pelo governador. E há questionamento no Supremo, né? Eu gostaria que a senhora atualizasse como é que está esse questionamento, se há uma perspectiva de julgamento sobre isso. E me ajudar também a contextualizar. Do que eu me lembro, essa lei ela muda parâmetros para que a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás fiscalize a preservação, né, de áreas dentro das propriedades rurais. Então muda esse parâmetro, passa a ser um parâmetro estadual, e aí há esse questionamento de ambientalistas de que o parâmetro estadual pode favorecer, né, o desmatamento, mas também abre margem para a possibilidade de anistia, né, de quem já desmatou, inclusive dentro da regra dos 20%, como o Pasquetto disse, ela é permissiva, mas abre margem, inclusive, para que essa regra dos 20% não seja cumprida. Então, me ajude só a contextualizar o que foi essa flexibilização aqui em Goiás e como é que está a questão no Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente acabou fazendo parte, eu diria, enquanto ambientalistas, mas basicamente como pessoas preocupadas com a questão ambiental no estado de Goiás, a gente acabou criando um movimento logo que tivemos conhecimento desse projeto de lei, e ele foi aprovado em menos de 30 dias dentro da Assembleia. Então, sem o mínimo de participação da população na discussão desses critérios e parâmetros. Então, eu citaria alguns pontos que são realmente delicados e que foram objeto de um questionamento, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pela Rede Sustentabilidade, partido político, e do qual existem vários amigos curi, envolvidos nisso aí, nessa luta de proteção. E eu destacaria, com relação à ação, as partes já foram ouvidas, tanto o Estado, a Assembleia, e do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, e aguarda-se agora, porque está com o ministro Zanin, que vai ser o julgador, e ele pediu, o relator, na verdade, do processo, e ele pediu para que isso fosse analisado de uma forma rápida, mas pelo plenário. Então, a gente está aguardando, eu ainda não tenho conhecimento de que já tenha sido agendado esse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Com relação ao que pega nessa lei, como você disse, a gente tem, isso está na lei federal, cadastro ambiental rural, que todo produtor, todo proprietário ou poceiro rural, ele tem que fazer a inscrição do seu imóvel rural no cadastro ambiental rural. Isso facilita para saber o que tem de área de preservação permanente, reserva legal, eventuais áreas rurais consolidadas. Então, isso aí é um mecanismo de monitoramento hoje via satélite, então facilita muito isso. Então, existe o CAR federal. Na lei, possibilita a existência de um outro CAR estadual, que é realmente questionável. Em relação ao marco, quando a gente fala em áreas rurais consolidadas, eu estou falando em áreas que já tinham sido ocupadas antes de um marco legal, que é 22 de julho de 2008. Então, essas áreas que foram ocupadas anteriormente, ocupação antrópica, que a gente chama, para casas, ou para pasto, ou para plantação, antes dessa data de 2008, isso é considerado área rural consolidada e entra dentro de uma outra regra, mesmo se for reserva legal, mesmo se for área de preservação permanente. O que o Estado fez é ampliar esse marco legal, para até dezembro de 2021, em função de uma lei, a gente tem uma lei de licenciamento estadual. Então, ele pegou esse mesmo marco. Isso também é objeto de questionamento, porque está diferente da regra estabelecida na lei federal. Especificamente aqui no estado de Goiás, a gente tem uma área chamada Murungus, que são áreas extremamente importantes para recarga de água. Só que é uma área que a gente às vezes não dá importância, mas porque ela é um capim, é uma vegetação rasteira. Mas se você pisar nela, você vai ver que ela é uma esponja. Então, ela é extremamente importante para poder infiltrar essa água. Onde tem murundu, tem nascente, certo?
e aí ela tira a proteção desses murundus, o que possibilita também que eu ocupe essas áreas. Um outro detalhe é em relação aos capões, né, que são áreas de até 2 hectares, que podem também ser suprimidos para aumento de produtividade. Vamos acompanhar então, doutor, eu vou ficar em contato com a senhora para a gente ver para onde vai caminhar essa ação lá no Supremo, né? O ministro relator, então, Cristiano Zanin. Obrigado pelo contato nessa edição do Pauta 1 e até uma próxima oportunidade. Doutora, bom trabalho para a senhora. Bom trabalho para vocês, é sempre um prazer, muito obrigada pelo convite. A gente conversou com a doutora Luciane Martins de Araújo, doutora em Direito Ambiental, conversando comigo, Rubens Salomão, com Wendel Pasquetto, com Paloma Rabelo, com você aqui no Sistema Sagre de Comunicação, no Pauta 1, que tratou sobre desmatamento do Cerrado, aumento constante, enquanto que na Amazônia a gente tem uma redução desses alertas. Foi o tema em destaque nessa edição, agradecendo também a você que nos acompanhou até aqui. E lembrando, nós estamos conectados pelas redes sociais, por lá você pode apontar qual vai ser a nossa próxima pauta. Um grande abraço e até mais.